Olá, queridos, graça e paz. Me chamo Pastor Luciano Pinheiro e eu quero refletir com você acerca daquilo que eu tenho meditado nas minhas devocionais. E uma das coisas assim que vem em nossa mente é como em muitas ocasiões nós não valorizamos verdadeiramente o momento de estarmos na presença, na casa de Deus, né? No Monte Sião, vamos dizer assim. E somente quando nós somos privados de alguma coisa, da liberdade, né, de estarmos na casa do Senhor, é que a gente começa a dar o devido valor ao que realmente nós tínhamos e não temos mais. Como o povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Imagina Daniel apontando, né, o seu rosto em direção a Jerusalém e lá da Babilônia ele orando e clamando e pedindo a Deus, né, e se lembrando talvez de muitos momentos em que ele poderia estar adorando a Deus com tanta liberdade e não tem mais. Então eu quero falar sobre isso, sobre a presença de Deus em sua casa, sobre a liberdade que nós temos de estar reunidos em comunhão, em união, junto com uns com os outros. E eu quero ler Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 18, até o versículo 24. A gente às vezes passa desapercebido por umas coisas muito interessantes nas Escrituras Sagradas. E aqui, esses versículos, muitas vezes eu li, mas não parei para analisar a profundidade daquilo que o autor desta carta aos Hebreus estava declarando. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesse momento. Hebreus 12, 18 diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e a trevas, e à tempestade, e ao sonido das trombetas, e à voz das palavras, aos quais os ouviram, aqueles que ouviram, pediam que não se falassem mais, porque não podiam suportar o que lhe mandava. E se até um animal tocar no monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. Então, que Deus possa revelar a sua palavra aos nossos corações nesse momento, e ao teu coração neste momento. Ouça essa palavra até o final, porque Deus vai mostrar algo muito importante ao teu coração, como Ele sempre mostra quando nós nos deparamos com a palavra dele. Mas o autor aqui aos Hebreus, ele se refere aqui nesse monte, né, porque não chegaste ao monte palpável. Que monte palpável era esse? O autor aos Hebreus ele se refere ao Monte Sinai, né? Ao Monte Sinai que está lá em Êxodo, no capítulo 19. Então, muito tempo se passou, né? Até este episódio aqui, onde o autor aos Hebreus escreve. Então, a gente pensa, poxa, como a gente pode entender isso hoje? Esse momento que ele usa, fala acerca da escuridão que houve naquele monte, quando Deus se manifestou ali, né? Ele fala acerca das trevas, da tempestade, o sonido da trombeta que ensurdecia todo mundo, que deixava as pessoas que estavam ali ao redor, tanto Moisés como o povo que estava ouvindo aquele momento, conforme o versículo 20 diz, não podiam suportar, né? Ao ponto de que se um animal tocasse naquele monte onde Deus estava se manifestando, ele seria apedrejado. E ao ponto de Moisés dizer que, aqui o autor aos Hebreus dizer que
a visão era tão terrível que Moisés disse: estou assombrado, estou tremendo. Então como é que a gente pode entender essa manifestação de Deus trazendo todas essas reações miraculosas que trouxe pavor, medo nesse momento? Então em primeiro lugar, eu quero pensar com você acerca daquilo que não mudou. Então, vamos partir por esse princípio para nós entendermos esse texto. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui que não mudou, né, é Deus. Deus, ele não mudou. Ele ainda deseja se relacionar com o seu povo, né? Ele revela através disso acerca do seu desejo de ter uma relação de intimidade, proximidade com o teu povo, mas ele ainda é santo, ele ainda é poderoso, né? E o Tim Chester, ele diz no seu livro, né, o comentário bíblico de Êxodo, ele diz que Deus é radioativo, ou seja, se alguém tocar em Deus, a nossa condição humana pecaminosa pode ser morto, fulminado naquele momento ali. Então, Deus, ele, lá em Êxodo, no capítulo 19, ele impõe limites, né? Ou seja, o povo não podia se aproximar de Deus de uma forma leviana, de uma forma irresponsável, e esse Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Os seres humanos não podem chegar diante de Deus de uma forma qualquer, de uma forma leviana, de uma forma desleixada, irresponsável, porque podem, de um instante ao outro, morrer, né? E outra coisa, Deus, ele não reduziu a intensidade da tua santidade, ele não diminuiu o calor da tua santidade nesses dias que nós estamos vivendo para que nós possamos chegar até Ele. Ele continua sendo o mesmo, um Deus terrível, um Deus onde o Moisés disse: estou assombrado, eu estou tremendo. Ele é o mesmo. Ele não foi domado por nós ao ponto de hoje ele estar sujeito a nós e nós podemos chegar e entrar e sair diante dele da forma que nós queremos, do jeito que nós queremos. Não, Deus, ele é santo, ele é poderoso, ele é grandioso, e nós temos que ter essa visão acerca dele ainda, porque ele não mudou. Nós precisamos respeitar. E respeitar o quê? O terror da tua santidade. Para nós que somos pecadores, veja no versículo 18 até o 21, né, conforme nós lemos, diz que nós não chegamos ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas, a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, ao qual os que ouviam pediam que se não falasse mais. Era uma voz muito alta, e lá em Êxodo 19 diz que ele falava em voz alta. Imagina alguém falando do seu lado uma voz muito alta, ao ponto que você diz: espera aí, pare um pouco. Essa era a visão de Moisés e a visão do povo ali em Êxodo, no capítulo 19, naquele deserto. Então Deus, ele não mudou, querido. Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus do povo de Israel que nós servimos hoje. Em segundo lugar, o que nós podemos perceber aqui é que os seres humanos também não mudaram. Ainda nós precisamos ser consagrados, santificados. Por quê? Porque nós somos profanos. E nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 19, nos versículos 22 e o versículo 24, quando Deus fala acerca de como deveriam se portar diante dele para os sacerdotes. Diz assim, ó, e também os sacerdotes que se achegavam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termo ao monte santifico. Aí versículo 24, disse o Senhor: vai, desce. Depois subirá tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não
trespassem o termo para subir ao Senhor, para que eu não se lance sobre eles. Ou seja, aquele monte que estava ali era um monte onde Deus ele estava. E o povo, eles precisavam se santificar para entrar na presença de Deus. Se entrassem na presença de Deus, ou digo eu e você, nós seríamos como um papel de seda ao meio de uma fogueira. Nós seríamos consumidos pela glória de Deus, pela santidade de Deus, pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus. Se olhássemos para Êxodo 19, veremos Deus criando muitas condições para se chegar até Ele. Veja o versículo 18 e versículo 18 e 19 de Êxodo. Diz a Bíblia que todo o monte fomegava, versículo 18. E Moisés levou para fora do arraial, ao encontro de Deus, puseram ao pé do monte, versículo 17 e o 18. E todo o monte Sinai fomegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Né? Veja o versículo 19. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Para analisar se uma buzina muito alta ela vai soando e vai crescendo grandemente. Isso é algo perturbador, algo terrível. Era aquela presença de Deus diante da condição humana e pecadora do homem. Veja o versículo 12. O Senhor disse: marcarás limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. É Deus que está dizendo. Depois, o que aconteceu no monte? Nós podemos ver que aquilo foi reproduzido no tabernáculo. Ou seja, dentro do tabernáculo havia o pátio onde o povo ficava, depois tinha o lavatório onde o povo precisava se lavar, depois iam mais a fundo. Havia um lugar, o Santo dos Santos, que só os sumos sacerdotes poderiam chegar e eles deveriam se purificar, eles deveriam estar com suas túnicas, eles deveriam estar cobrindo a sua nudez, porque a nudez aos olhos de Deus é pecado. Você pode olhar lá em Gênesis, quando o homem pecou, ele pegou folhas e cobriu as suas partes íntimas, mas Deus olhou aquilo e disse: não ficou muito bom não, essa cobertura que vocês fizeram aí para cobrir aí o pecado de vocês. Deus coseu peles de animais e fez uma túnica. Deus cobriu todo o corpo de Adão, porque a nudez ela é algo que Deus não se agrada. Não se agrada da nudez. Deus gosta da modéstia. Deus gosta do seu corpo, não do seu corpo estampado, mas Deus quer ver você vestido em modéstia, em santidade diante da presença dele. Então, queridos, a gente pensa acerca desse Deus glorioso que não mudou, acerca de nós também que não mudamos. E aí, como é que a gente pode fazer essa relação entre esse Deus santo que não mudou e esse homem, ser humano também pecador que não mudou? Como é que a gente pode ver isso aos olhos da cruz, né? Nós cristãos hoje, nós não chegamos, diz aqui o versículo 18, no Monte Sinai. Ou seja, aquele monte. Mas nós chegamos, diz a Bíblia aqui, né? Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo. Mas o versículo 22 diz: mas chegastes ao monte Sião. E aí o monte Sião, ele é um retrato do céu, querido. Conforme aqui o autor aos Hebreus, ele declara. Assim como Moisés, ele subiu pelas nuvens até o alto monte Sinai, nós também subimos pelas nuvens com Jesus até o céu. Veja Hebreus
4, 14 até o 16. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí. Hebreus 4, dos versículos 14 e 16, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. A experiência do Sinai, ela foi repleta de terror, foi um monte aceso em fogo consumidor, uma trombeta ensurdecedora, a própria voz de Deus estremecia tudo, foi como um vulcão em erupção, porém muito mais dramático, muito mais contagiante, intenso a presença de Deus naquele monte Sinai. Talvez você desejasse até estar lá naquele monte, naquele momento ali, aonde aquele povo ficou ali, mas você também ficaria apavorado, ficaria aterrorizado. Até Moisés estremeceu de medo. A cada culto, querido, em nossas igrejas, e hoje, através de vídeos e através das lives, nós chegamos, porém, a algo muito mais maravilhoso. Nós entramos por aquilo que Cristo conquistou para a gente na cruz, na reunião celestial. Porque aqui no versículo 23 diz que a universal assembleia, ou seja, esta palavra assembleia, ela está ligada à reunião, à congregação. Aquilo que nós sempre fazíamos na nossa igreja, de nos reunir, nós convocávamos uma grande assembleia, uma grande reunião, onde o céu ele estava presente. E aí, pela fé, nós entramos por este céu. E ao nosso redor também diz aqui a palavra, no versículo 22, que há milhares e milhares de anjos. E a todos os cristãos que morreram para o mundo e ressuscitaram, uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, no versículo 23, nós fomos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, ou seja, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então há uma realidade espiritual unida à unidade material. É fantástico o que nós fazemos quando estamos num culto com Deus. É algo muito profundo, é algo material junto com o espiritual. E aí, queridos, isso não é uma metáfora, isso é real. Nós somos ligados à esfera espiritual. Por quê? Porque nós estamos ligados a Cristo. Sempre que nós nos reunimos nos cultos, nas lives, nós nos reunimos no céu também. E aí, queridos, quando nós nos reunimos, nós chegamos diante de Deus. E hoje não há mais medo, mas há culto, há alegria, há louvor. O autor aos Hebreus, ele relembra o ambiente do Monte Sinai, ele diz, escuridão, tempestade, uma experiência aterradora que promove estremecimento. Mas em Sião é bem diferente. Em Sião, aqueles que se achegam ao Monte Sião encontram um ambiente de alegria, encontram uma assembleia, encontram a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e encontram os muitos milhares de anjos. Veja o versículo de número 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ou seja, temos isso porque nós temos um sacerdote,
um sumo sacerdote que pagou o preço por nossos pecados. Nós temos isso hoje porque ele sofreu castigo, ele compareceu diante da presença aterradora de Deus. Ele recebeu em nosso lugar a punição, a culpa. E por isso ele nos capacitou a estarmos diante da presença dele, porque o véu do templo ele rasgou de alto a baixo. Por isso, quando nós nos reunimos diante da presença do Senhor, o sentimento é de alegria, é de satisfação, é de gratidão, é de agradecimento, é de louvor, é declarar tu és maravilhoso. Nós temos que ter essa consciência quando nós estamos reunidos num culto a Deus, queridos, o que Ele proporcionou para a gente. Olha o contraste dos dois tempos, olha como era no tempo de Moisés e olha como é hoje. É tempo de adoração, é tempo de adoração, é tempo de cânticos, é tempo de agradecimento, é tempo de comunhão. Deus não mudou, querido. Ele é o mesmo. As pessoas não mudaram. Então, o que mudou? Mudou foi o sumo sacerdote. O povo tinha Moisés e hoje nós temos o mediador de uma nova aliança. Veja o versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Moisés, ele subiu ao monte para ver Deus, e Deus desceu até eles, e eles se encontraram no meio do caminho. Mas em Jesus, nós temos algo muito mais abrangente, nós temos algo muito duradouro, porque Jesus, o verdadeiro Deus, ele desceu para estar com a humanidade, ele veio habitar em nós, e ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Por isso, em Hebreus 4,16, podemos ler de novo, visto que temos um grande sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, ele está dizendo, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí no versículo 16, ele diz como você deve se chegar até ele. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Queridos, que coisa gloriosa é a presença desse Deus em nós. Que coisa linda é o que Jesus fez por nós. Quando nós olhamos o contraste lá em Êxodo 19, olhamos para Hebreus 12 e vemos o que Cristo trouxe para você. Eu não sei quando nós iremos voltar a nos reunir em comunhão na igreja, na grande assembleia, onde nós iremos proporcionar uma grande ceia, se isso Deus permitir. Mas quando nós voltarmos, querido, valorize o que Cristo conquistou por você, não menospreze esta